Pod Caverna. Olá galera, está começando mais um Pod Caverna. Pod Caverna hoje, mega especial, primeira gravação que a gente está fazendo em 2001. Não é o primeiro vídeo que a gente está lançando não, a gente já lançou alguns aí nesse ano, mas é o primeiro que nós estamos gravando esse ano, né cara? E hoje aí a gente vai falar sobre um assunto muito legal, que é literatura. Só que hoje a gente está aqui, eu e o Luiz só. Nós estamos, normalmente quando a gente fala de literatura a gente chama nossos queridões Mário Márcio e Rafa Tati, mas hoje somos nós aqui, porque o assunto hoje é o seguinte: famosos que também são escritores e de repente você não sabia que eles eram escritores. Então a gente vai bater um papinho aí falando desses caras assim que você conhece eles por outras atividades que eles realizam, mas que eles são também escritores. E olha, não são escritores mais ou menos não, hein? São escritores bons pra cacete. Pra cacete, pois é. Deixa eu começar aqui então. Começa aí, cara. Pode puxar então, o primeiro que eu vou falar aqui é o José Eugênio Soares. Quem é José Eugênio Soares? É o Jô Soares. Jô Soares, que a galera conhecia muito aí pela veia de humorista que ele tinha, né? Beijo do gordo. Beijo do gordo, né, e tal, e por ser apresentador de televisão. E olha que curioso, né, cara, ele além de ser isso tudo, ele é dramaturgo, diretor de teatro, né, além de ser apresentador de TV, humorista e escritor, né. E aí tem uma parada interessante, porque é o seguinte, a gente conhecia ele por ser humorista, né, e aí quando ele começou a fazer o programa do Jô, né, primeiro o Jô 11h30 no SBT, depois o programa do Jô, a galera toda falou assim, mas o Jô fazer esse tipo de coisa, né? Tipo assim, a galera meio questionando se ele não era só humorista, né? E, e ele é um cara assim, porra, mega inteligente, né, cara? Inteligente pra caceta e tal. Eu ia falar isso, cara. Ele é um camarada inteligentíssimo e muito culto, né, cara? Porque ele não basta ser inteligente, mas ele tem uma cultura, assim, absurda, né, velho? Sensacional, velho. Cultura sensacional. Muito legal. Bom, então é o seguinte, né, cara? O Jô, ele, apesar de ser um cara bastante idoso, né? Ele ainda está em atividade, e numa entrevista, foi muito interessante, né? Perguntaram para ele assim, poxa, mas vem cá, você tem medo da morte e tal? Ele falou assim, olha, ter medo da morte é uma coisa inútil, é um sentimento inútil. Todo mundo vai morrer mesmo, então para que você ter medo de um negócio que vai acontecer de qualquer forma, né? Sim. Ele disse o seguinte, eu tenho medo de não ser produtivo. Olha isso. Porra, então, cara, sensacional. O Henry Bugalho fala uma parada parecida com essa, cara. Olha só, muito foda. E aí é o seguinte, cara, o Jô Soares, ele tem 9 livros escritos. E numa entrevista recente, ele disse que está planejando mais um livro aí. Já tem outro aí, já que ele já está começando a pensar no livro. Não sei em que fase está, mas ele já está pensando nesse livro. Então, cara, é o seguinte, ó, eu vou citar aqui alguns, mas o primeiro livro dele é de 1985 e é um livro que já está esgotado. Que chama-se O Astronauta Sem Regime. Ele deve fazer uma brincadeira ali e tal, né? Com a situação dele ser um cara gordo, né? Tanto que ele nunca se privou de dizer que ele era gordo, né? O beijo do gordo, o gordo chegou, o gordo, aquela coisa toda e tal, né? E tem um livro que ele escreveu, cara, com o Milor Fernandes e com o Veríssimo, cara, que é um livro Humor nos Tempos do Collor. Collor, né? Olha. Pra galera aí que não lembra, foi um dos primeiros presidentes, né, da redemocratização brasileira, né? E aí a galera ainda vivia meio que na sombra ali, né? Da ditadura, ou então tentando descobrir como é que uma democracia lida com essas questões, né? Da imprensa, do humor, da crítica e tal, aquela coisa toda. E é um livro bem legal e tal. Bom, e aí dos livros que ele tem, assim, o livro que eu acho que é o livro mais famoso dele é o Xangô de Baker Street. Que eu achei um nome brilhante. O livro é sensacional. E é um livro que eu tinha. Por que eu digo que eu tinha? Porque é um daqueles que eu emprestei. E, ó, pessoa para quem eu emprestei, faça bom uso aí, tá? Valeu, ó. Beleza, tá? Espero que tenha sido legal você. Né? Foi o Rafa? Não. Foi o Rafa, não. O Rafa emprestou o livro para ele, eu tive que comprar o livro de novo. Eu falei assim, velho, ganhou um presente aí, o livro que eu te emprestei tá contigo aí. Os livros mais recentes do Jô, né, que você encontra fáceis nas livrarias, o Xangô de Baker Street, O Homem que Matou Getúlio Vargas, Assassinatos na Academia Brasileira de Letras, As Esganadas e 2 volumes da autobiografia dele que tem um nome muito interessante, Uma Autobiografia Desautorizada. Muito bom. Ele pode escrevendo, mas ele não se autoriza a escrever. Então são livros assim muito bacanas, cara, e o Jô escreve muito bem.
Então, assim, esses livros todos aí a gente vai botar links aqui na descrição. Então, se você tiver curiosidade de saber mais sobre os livros, ler a sinopse deles, usa o linkzinho aí. Se você se interessar em comprar, aí a gente pede também que você compre o livro usando o linkzinho da gente, porque aí rola um cascalhozinho aí. Vou falar aí algumas curiosidades, né? Por exemplo, o Xangô de Baker Street virou um filme em 2001. E o Jô faz uma pequena participação, interpretando um desembargador ali e tal. Só uma pontinha que ele faz no filme e tal, e coisa. É uma adaptação legal, cara. É um filme divertido, é um filme legal. Uma coisa importante aí, antes de falar de mais curiosidades, é o seguinte: é que o Jô, ele tem umas coisas nos livros dele, assim, muito engraçadas e muito peculiares, né? Você lê um negócio assim e fala assim, nossa, que absurdo! Pô, como é que saiu isso da cabeça do cara? As coisas mais absurdas que tem aconteceram de verdade. E as coisas não tão absurdas ali, coisas são de repente as coisas que ele criou e tal. Então é muito interessante. No Xangô de Baker Street, já que foi o livro que eu li, né? Eu queria só dar uma sinopsezinha pequena, que é o seguinte. Uma atriz, a Sarah Ben-Har, eu acho, ela está no Rio de Janeiro e ela adquire um dos violinos Stradivarius. E esse violino é roubado. Quando o violino é roubado, ela sugere ao imperador Dom Pedro II que convide Sherlock Holmes para vir investigar o crime. Que maneiro! Muito bom isso, cara. Em paralelo a isso, começam a aparecer umas pessoas mortas, e essas pessoas são mortas e assassinadas com uma corda de violino. Cara, eu adorei a premissa, cara. A premissa cara, é muito interessante. Então, assim, esse livro ele usou muitos elementos de pesquisa, foram 6 meses de pesquisa histórica. Ele tinha uma equipe fazendo essa pesquisa para ele. Esse livro e vários livros dele já tiveram traduções lançadas em outros países da América Latina, na Europa, Estados Unidos e Canadá. Então, super recomendo aí. Leia Jô Soares. Jô Soares é um puta de um escritor. Diz aí, Veão, qual é o seu escritor aí? O meu é um cara suspeito, velho. Porque ele é um camarada que, assim, a gente já falou muito dele em outros podcasts. Eu já falei dele a beça aqui no Podcaverna. Fora do Podcaverna, quem me acompanha aí nas redes sociais e tal já sabe. É o Neil Peart, que é um canadense lá de Ontário, sensacional. Foi nascido no dia 12 de setembro de 1952. Faz aniversário, assim, próximo, entre aspas, da minha mãe, porque minha mãe também era desse ano, né? Embora eles serem de meses diferentes. Cara, acho que não preciso falar muito, né? O Peart, ele foi muito conhecido por fazer parte do Rush, né? E aquele que é um trio canadense, né? Uma das bandas, assim, acho mais conhecidas do Canadá. E, assim, o Neil, além de ser famoso por ser um exímio baterista e espetacular letrista, ele também é escritor, para quem não sabe. Eu acho que, assim, quem é fã de Rush sabe que ele é escritor justamente por um dos livros mais famosos dele, que ele tem 7 no total, mas acho que, assim, o mais famoso, que é o Ghost Rider, que aqui no Brasil, inclusive, tem a tradução, que até Fê já leu, né? Que é a Estrada da Cura. Inclusive, foi o primeiro post do blog que eu fiz, foi o do Ghost Rider, cara. Foi esse daí. E, inclusive, a gente vai deixar aí também na descrição para quem quiser conferir, que eu adorei fazer aquele post, porque, assim, o livro do Ghost Rider eu já li umas 3 vezes, eu amo aquele livro, cara. E, assim, o Peart, ele, como, assim, pegando um pouquinho do estilo literário dele, como o Fernando também descreveu o Jô, a característica maior dos trabalhos dele é serem autobiográficos. Então, começando desde o Masked Rider, lá de 96, que é o livro que ele conta a pedalada dele pela África, que, assim, eu ainda não li, mas eu tenho muita curiosidade de ler, porque ele é meio que um prequel, vamos botar assim, do Ghost Rider. Porque na época que ele fez o Masked Rider, ele não sabia andar de moto, cara. Ele foi aprender a andar de moto depois. Olha que legal, pois é. No Masked Rider ele só andava de bicicleta, ele fez com os amigos dele. E aí o Ghost Rider é tudo ao contrário. Ele foi andar de moto, ele foi sozinho. Eu tenho muita curiosidade em ler esse livro, por conta disso. Vale dizer que antes desse livro, ele tem uma historinha curta com o Kevin Anderson, que curiosamente é o cara que ele também terminou a carreira dele escrevendo, que é o cara que fez o Clockwork Angels, que é a novelização do álbum Clockwork Angels de 2002 do Rush. O livro saiu na mesma época que o álbum, pra quem é curioso aí e quer saber da história. Eu tenho o livro, inclusive, eu amo o livro, ele tá aqui na minha estante. É um livraço. E, assim, o Peart, no caso, criou toda a história, né, o conceito, as coisas, enquanto o Kevin Anderson entregou o storytelling. E em 85 eles fizeram uma parceria também, fazendo meio que uma historinha fictícia e fantasiosa chamada Drum Beats. Pelo apelido aí, você já deve imaginar que é algo relacionado à bateria, né? Pois é, sim. Bem interessante.
E assim, a maioria dos trabalhos dele, como eu disse, são autobiográficos, tirando esses dois aí, o Drum Beats e o Clockwork Angels, curiosamente os dois escritos com Kevin Anderson, que é um escritor muito conhecido lá nos Estados Unidos, bem assim, renomado. O resto tudo autobiográfico e todos eles contando de turnês, vamos botar assim, da vida dele, né? Ele andando de moto, ele andando de bicicleta, ele fazendo uma coisa assim. Que ele é amante de viajar de moto, então ele sempre registra as viagens dele. E eu também tenho alguns desses livros, eu tenho Far and Away, A Prize Every Time, e o Far and Near, que é On Days Like These, que é muito legal. Os dois são livrões, eles são enormes mesmo, porque eles têm muita foto. O Peart ama tirar foto. Ele ama tirar foto, cara. Então ele tira muita foto e os livros são grandões, assim, são muito bonitos. Super aconselho aí, galera, vocês conhecerem esses livros. Acho que todos eles, quem gostar e quiser conhecer da vida desse cara, acho que vale muito a pena, porque ele era muito recluso. E nesses livros ele se abre mais um cara, ele fala um pouquinho mais da vida dele. Então é muito legal, vale muito a pena. É verdade. Vai lá, Fia, manda pra nós aí o próximo. Então, vou falar agora de Francisco Buarque de Holanda, mas comumente conhecido como Chico Buarque. E Chico Buarque é sensacional, cara. Ele nasceu aqui no Rio de Janeiro em 1944 e ele se notabilizou como cantor e compositor, né? Ele tem aproximadamente 80 discos, entre discos solo, parceria com outros músicos e compactos, né, que no caso são aqueles singles, né, e tal, em que ele participa. Então ele tem uma carreira assim, porra, sensacional, um cara respeitadíssimo com a carreira de músico. Só que além de músico, o Chico Buarque também ele escreveu peças de teatro, roteiros de filme e escreveu 9 livros, entre romances e novelas. O primeiro livro que ele escreveu foi em 1974, quer dizer, porque eu tinha na minha cabeça que Chico Buarque tinha começado a escrever agora, depois de velho. Dos anos 2000 para cá. Tipo assim, já ganhamos dinheiro com música, eu vou escrever, né, cara? Não, desde 1974. E os livros, eles passeiam assim, por temas bem diferentes e tal. Muitos deles são temas assim fictícios mesmo, histórias de ficção e tal e coisa. Então é muito legal o trabalho dele. Vou citar aqui os livros mais recentes, porque são aqueles também que se encontram com mais facilidade. Budapeste, de 2003, Leite Derramado, de 2009, O Irmão Alemão, de 2014, e em 2019 ele lançou um livro chamado Essa Gente, que também é um romance. Tem umas curiosidades aí, né? O Chico Buarque, ele é filho do historiador e sociólogo Sérgio Buarque de Holanda. Então o cara que fez aí geografia ou o cara que fez história aqui, provavelmente já lemos alguma coisa de Sérgio Buarque de Holanda, nem que seja um texto avulso, né? É um cara assim foda, que tem uma cabeça assim super legal. Prova disso é que o fruto não cai muito longe da árvore, né? O Chico Buarque, né, bebeu muito da fonte ali do conhecimento do pai dele. E ele é primo de terceiro grau do Aurélio Buarque de Holanda. Quem é Aurélio Buarque de Holanda? É aquele dicionarista, aquele léxico. Antes de ser comum você dizer para a pessoa assim, procura no Google, antes você dizer o seguinte, procura no Aurélio. Exato. O Aurélio era o dicionário Aurélio, que é um dicionário dos mais famosos, escrito pelo Aurélio Buarque de Holanda. E fora outras pessoas assim notáveis da família dele, né? Galera letrada. E aí uma historinha rapidinha para a gente passar para o próximo, que é o seguinte. Em 2019, o Chico Buarque ganhou o Prêmio Camões. O Prêmio Camões é uma iniciativa do governo brasileiro e de Portugal para condecorar autores que escrevem em língua portuguesa, né? E que contribuem para o enriquecimento do patrimônio literário e cultural da língua portuguesa. Uhum. E aí é o seguinte, só que é um prêmio assim meio dado pelos governos. Aí o que aconteceu? Nosso bostão aí, presidente, se recusou a assinar o diploma de condecoração. E aí o Chico Buarque declarou o seguinte, olha, isso para mim é como ganhar um segundo prêmio. Cara, o Chico Buarque é muito foda, sensacional, né, cara? Sensacional. Chico Buarque é muito foda. Então vamos lá para mais um escritor que você não sabia que era escritor. Diga lá. Então, esse camarada aí, galera, é um camarada bem conhecido dentro do metal, que é o Corey Taylor. Que ele é lá de Des Moines, em Iowa. Ele nasceu, né, no dia 8 de dezembro de 73. Olha só. Pertinho de você, hein, Fê? Mais ou menos. Sou mais velho que ele. Tive que sacanear. Mas vamos lá, galera. O que o Corey Taylor é famoso a princípio, né? Ele é famoso por ser cantor do Slipknot e do Stone Sour.
Ele também é famoso por suas letras, tanto no Stone Sour quanto no Slipknot, porque no Slipknot ele até tem a participação da galera ali que ajuda ele, né? O Sean. Tanto os outros membros do Slipknot às vezes acabam contribuindo um pouquinho para a poesia, mas no geral é ele. E no Stone Sour é 100% ele que escreve as letras. Mas assim, até no Slipknot tem muita coisa que é só dele mesmo, mas assim, ele geralmente no Slipknot é um pouco mais generoso em compartilhar, tipo, dizer, não, cara, tem coisas aqui que não são só minhas. Não, já no Stone Sour realmente é coisa só dele. Até porque o Stone Sour é uma banda que já existia antes do Slipknot. Embora o Slipknot ser mais velho em alguns quesitos. Olha que doideira, eles ficaram um tempo em ativa, depois pararam, aí o Stone Sour começou a existir, depois o Slipknot entrou no meio do caminho, tem umas coisas assim, sabe, cara? Mas enfim, o Corey Taylor, né, tem essa fama aí de ser cantor dessas duas bandas, mas também é um escritor, cara. E ele tem 4 livros já escritos, e eu tenho 2 desses 4. O primeiro livro dele foi escrito em 2010, um pouco pós a morte do Paul Gray, que pra quem não sabe, né, era o baixista do Slipknot. E assim, muito triste a morte dele, e acho que a partir dali o Corey quis exorcizar, sabe, certas coisas nos livros dele. Que aí vem uma característica muito do estilo dele de escrita, que é ser também muito similar ao Neil Peart, meio autobiográfico, porém ele gosta de carregar outras coisas nessa parte autobiográfica. Assim como o Peart carrega muito essa parte da viagem, né, de viajar, de fazer essa viagem de moto, de tirar fotos e falar de lugares e culturas. O Corey Taylor ele tem um lance de falar mais de coisas politizadas, porque o Corey Taylor, pra quem não sabe, é um cara mega politizado. Legal. Muito politizado mesmo. Tanto que as letras do Slipknot são muito politizadas, elas têm muito ataque, muita coisa assim, referente até coisas sociais, né? Então, o Corey Taylor, obviamente, não vai fazer diferente quando ele, num livro dele, o primeiro chamado Seven Deadly Sins, que foi o primeiro livro que eu li, que é o primeiro que ele escreveu, ele fala dos 7 pecados capitais, e ali ele começa a tecer críticas a certas coisas que são muito retrógradas na nossa sociedade e são muito conservadoras. E ele começa a falar sobre isso. Ele tece altas críticas ao conservadorismo, cara. O Corey Taylor é um cara excepcional. Tem muita gente que não gosta dele porque ele é um camarada muito assim... Ele não fica medindo palavras pra falar. E assim, às vezes tende a não querer ver as coisas dele porque fica achando que ele é um cuzão o tempo todo, mas na verdade não, cara. Ele é um camarada assim muito correto com muita coisa. Então eu acho que isso inclusive não deixa as pessoas gostarem muito dele por conta disso, que eu acho que fico com raiva dele ser um cara que fala muita verdade. O outro livro dele, que é o segundo que eu também tenho, que eu queria comentar, que é o nome do livro é enorme e é muito engraçado. A Funny Thing Happened on the Way to Heaven, aí entre parênteses, or How I Made Peace with the Paranormal and Stigmatized Zealots and Cynics in the Process. Que quer dizer, uma coisa engraçada, ou uma coisa, sei lá, estranha aconteceu no caminho para o paraíso, ou como eu fiz pazes com o paranormal e os fanáticos e os cínicos no processo. Seria mais ou menos isso. Caralho. Cara, esse livro é muito interessante, curioso, ele é engraçado, porque é basicamente o Corey Taylor falando de uma época que ele estava viciado em coisa paranormal, e ele, a mulher dele, a ex-mulher dele, na verdade, e uns amigos foram fazer, tipo, uma atividade paranormal em vários lugares. Não os filmes em si, mas fazer aquele tipo de coisa, sabe? Filmar e tal, tentar achar lugares fantasmas e tal. E ele conta, inclusive, muito da gravação do meu álbum favorito do Slipknot, acho que é o volume 3, que foi feito na casa daquele grande mágico, Houdini. Sim, aquele álbum foi gravado lá, cara. Caralho. Com o Rick Rubin. O Rick Rubin produzindo, inclusive. Pô, o Rick Rubin é foda, né? Pois é, pô, eu sou suspeito a falar porque é um dos meus produtores favoritos. E, cara, ele conta altas histórias engraçadas. Tem uns troços, assim, que se faz pensar muito sobre o negócio, que vale dizer, uma pegada do Corey também é ser muito cômico e, ao mesmo tempo, ser muito crítico, né? E aí, só que nesse livro ele não fica tão preso à política, né? Ele fala de mais uma crítica à religião, o que é muito legal. Porque, assim, ele tem um ponto de vista, assim, muito... Ele é um cara esotérico, ele não é ateu 100%, embora ele tenha um pezinho de vez em quando lá, ele não acredita em certas coisas... Mas ele fala que justamente quando ele escreveu esse livro, e contando até dessa época do Slipknot, ele estava numa pegada mais esotérica e tal, e aí ele quis botar isso ali nesse livro. É bem legal, vale a pena conferir, é um livro muito maneiro, tem umas histórias engraçadas e muito maneiras, cara.
É bem legal ler sobre o livro e tem essa parte religiosa e espiritual também que é bem interessante, cara. Legal, galera. Então é o seguinte, olha só, os livros dos autores aí que a gente está citando, alguns deles e tal, a gente está deixando o link aí embaixo. Então se você tiver curiosidade ali e tal, dá uma lida. E deixa nos comentários, cara, algum outro autor que você fala assim, ó, esse cara aqui escreve livros muito bons e a gente conhece ele como, sei lá, como outra coisa, como ator, como, sei lá, produtor, sei lá, outro tipo de coisa. E outra coisa que eu esqueci de dizer lá no iniciozinho, mas é importante, não esqueça, se você não for inscrito no canal, se inscreva aí no canal, pra gente é importante que você se inscreva, beleza? A gente tá querendo aí que esse canal cresça e a sua inscrição pra gente é muito importante. Então, com um presentezinho aí de início de 2021, lógico que você deve estar assistindo essa porra lá pra frente, gravando vídeo pra caralho e tal, mas... Pô, dê sua inscrição pra gente, dê o joinha no vídeo. Se você achou que esse papo foi legal, cogite compartilhar esse vídeo com mais alguém, para que mais alguém possa assistir esse vídeo, beleza? E não se esqueça também de acessar lá, aqui na descrição do vídeo, ó, o canal do Scream Weaver, a banda do Heloísio, e o canal do Heloísio também, onde ele tem lá covers de contrabaixo, tem entrevistas aí com baixistas e com músicos e produtores musicais. E o que mais? Diga lá. Crash and Curse, minha outra banda virtual. Exatamente. Aí, eu não aprendi a falar ainda não, mas esse nome aí que ele falou aí embaixo, aí, você tem aí o link para você também conhecer. Já tem música composta pelo Heloísio, interpretado pela banda. Então, não deixe lá também de assistir e se inscrever nesses canais todos aí, que conteúdo muito legal. Valeu, galera? E a gente se vê no próximo Pós Caverna. Valeu?